Paraná é o quarto PIB do Brasil. Só que o Paraná é tratado como um estado pequeno. As pessoas no Brasil falam de Pernambuco, vão falar da Bahia, falam do Rio Grande do Sul e esquecem que o quarto PIB do Brasil é o Paraná. Uma parte da produção agropecuária brasileira sai do Paraná e ninguém comenta. Quando você sai de carro de uma ponta a outra do estado, é uma vergonha. O próprio trem, a linha de trem, tem trechos inteiros que o trem anda a 10 km por hora. É bizarro, como é que você vai escoar a produção? Não adianta nada o agro ser altamente produtivo, se na hora de você levar ele da ponta até o porto, lá em Paranaguá, você não consegue. Com certeza, o senhor falou, né, dessa questão, as propostas para infraestrutura. Ponta Grossa é o maior entroncamento do sul do país. E nós temos, de fato, avançado em logística, mas com isso vem problemas. Quais seriam as suas propostas para melhorar isso, não somente aqui nos Campos Gerais, mas no Paraná? No Paraná e no Brasil, para falar assim, a infraestrutura é o maior problema para o desenvolvimento do Brasil, junto com leis trabalhistas e dinheiro caro, vamos botar assim. Aqui, de fato, é um entroncamento, como você colocou, mas o Paraná, né, em termos de modais e em termos de infraestrutura, ele basicamente é um dos piores lugares do Brasil quando comparado com o tamanho de sua economia. E por quê? Veja, o Paraná é o quarto PIB do Brasil. Só que o Paraná é tratado como um estado pequeno. As pessoas no Brasil falam de Pernambuco, vão falar da Bahia, falam do Rio Grande do Sul e esquecem que o quarto PIB do Brasil é o Paraná. O Paraná tem a segunda, talvez, melhor terra do mundo para produzir. Então, boa parte da produção agropecuária brasileira sai do Paraná e ninguém comenta. Falam de Goiás, com razão, Goiás é muito bom, mas não falam do Paraná. O Paraná parece que ficou esquecido no mapa. As pessoas não sabem, o Paraná é sul, o Paraná é sudeste. A real sobre o Paraná. As cidades do Paraná não merecem a infraestrutura que o Paraná tem. Quando você sai de carro de uma ponta a outra do estado, é uma vergonha. O próprio trem, a linha de trem, tem trechos inteiros que o trem anda a 10 km por hora. É bizarro, como é que você vai escoar a produção? Não adianta nada o agro ser altamente produtivo, se na hora de você levar ele da ponta até o porto, lá em Paranaguá, você não consegue. Aí você tem que, às vezes, escoar por Santa Catarina. Isso é loucura. Então, tem um problema que também, nesse sentido, é político, que é, por que o Paraná, mesmo sendo tão poderoso no sentido econômico, sendo um lugar que cresce mais do que a média nacional, não tem representantes políticos que vão em Brasília e cuidam dos temas que interessam o Paraná? E aí vem a crítica também ao eleitor do Paraná, que tem que fazer essa autocrítica, e eu estou fazendo isso no Brasil todo. Falei isso para os pernambucanos, dos problemas deles, dos cearenses, dos problemas deles, dos paulistas, dos problemas deles, e do paranaense. O paranaense elege muito deputado que está preocupado em denunciar o comunismo lá em Brasília e que não está trazendo rodovia e dinheiro para fazer as estradas. Não tem o Ratinho, que é o governador, tinha que estar focado demais em resolver a questão do Pacto Federativo, o dinheiro do Paraná ficar no Paraná. Mas aí não fica. E aí vocês ficam nessa coisa que é meio bizarra, que é um paradoxo, que é, vocês têm cidades muito similares a São Paulo em termos de produtividade e qualidade de vida, mas ao mesmo tempo, quando você sai de uma cidade para outra, vocês têm uma estrada nível Ceará. Por quê? Por que isso é permitido? Vocês não deveriam permitir isso. Isso está errado, essencialmente. O senhor tem citado essa questão das rodovias, né? E de fato, Ponta Grossa hoje vive um momento de expansão industrial, expansão no agronegócio. Acredito que o senhor, enquanto está passando pelo Paraná, vai ver com mais realidade também esses problemas das rodovias. Mas agora a gente puxou até uma questão de Estado, né? Quais são as propostas estaduais aqui para o Paraná por parte do Missão? Acima de tudo, proposta. Sim, se for falar focado no estado do Paraná, propostas de infraestrutura. Veja, o Paraná tem um IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, maior do que a média brasileira. Não é um estado pobre, é um estado que tem um PIB, é o quarto PIB do Brasil. Tem um PIB per capita alto, não é um estado muito desigual. Eu vi estados no Nordeste profundamente desiguais. Aqui a desigualdade é um pouco menor. Os índices de violência no Paraná são menores do que do resto do Brasil, ainda que existam. E mesmo a questão da favelização, com o problema de habitação, é menor no Paraná do que nos outros lugares. Aqui há problemas basicamente de infraestrutura, né, se eu for falar problemas estritamente paranaenses, não só problemas brasileiros. E esses problemas de infraestrutura demandam muito investimento. Já houve no passado tentativas de investimento que redundaram em corrupção. A gente teve escândalo de corrupção envolvendo pedágio no estado inteiro. Então, o Paraná, eu volto a colocar, ele tem que se ver como um estado grande e tem que exigir pautas de estado grande. Rodovias duplicadas, rodovias com canteiros separando. Não dá para você andar em estrada de mão dupla o caminho inteiro, como eu fiz de Cascavel para cá. Isso é loucura. Desviando o caminhão, desviando do buraco, você podendo se chocar de frente com o caminhão. As pessoas têm medo de pegar a estrada e não está valendo a pena para o agricultor, por exemplo, produzir e mandar num porto que tem no próprio estado, que é Paranaguá. Infraestrutura é de longe o maior problema dos paranaenses. E eles percebem isso. Outro problema que tem, que é um problema endêmico no Paraná, é corrupção. Você vai pegar boa parte das cidades pequenas no Paraná, são tomadas por famílias corruptas, que é um problema que existe no Nordeste, mas não existe tanto, por exemplo, em Santa Catarina, ou tanto no próprio Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem outros problemas.
Aqui vocês têm umas famílias antigas que dominam certas políticas locais, envolvidas em escândalos de corrupção muito antigos, e as pessoas acabam, né, pô, nunca anda, isso nunca muda, e de fato é um problema para ser encarado. E aí a gente tem que alterar a nossa legislação federal que enfrente crime de colarinho branco, por exemplo, voltar com a prisão em segunda instância, que é um tema que foi derrubado para derrubar a Lava Jato, como fizeram isso anos atrás, que aí você começa a combater a criminalidade de colarinho branco, essas famílias corruptas com mais intensidade. O senhor tem citado agora pautas de segurança pública. Antes mesmo da entrevista eu comentei que essa é uma das bandeiras da nossa prefeita Elizabeth Schmidt, filiada à União Brasil aqui. Nós temos também tratado dessa questão de investimentos em segurança pública para Ponta Grossa e região, mas eu gostaria de ouvir com mais minuciosidade também quais são as propostas para solucionar esse grande problema que o senhor apresentou, não somente questão política e corrupção, mas de fato a segurança dos cidadãos paranaenses. Olha, o problema, como presidente da República, eu tenho que solucionar um problema para todos os brasileiros, porque eu vou mexer com leis federais. Só que isso vai impactar para o bem na região aqui do Paraná e a região de Ponta Grossa. Como? Bem simples. As leis penais no Brasil são leis muito fracas. E as leis de processo penal são leis que soltam bandido. Então, se um bandido é pego, quando pego, a pena dele é baixa. E aí, quando ele vai para a cadeia, vem um juiz e vai dar uma canetada, falando, não, ele vou pregredir a pena dele, ele ia cumprir 10 anos, vai ficar só 3, só vai ficar 2, e volta para a rua. Então, a gente está tendo casos de violência contra a mulher, casos de assaltos, casos horríveis de violência sexual, que a gente está vendo, em todos os casos, os bandidos são reincidentes. O reincidente tem que ter a pena dele muito agravada. Então, se hoje no Brasil, um cara que rouba um celular, vamos ser honestos, ele nem vai para a cadeia. Se vai com um roubo à mão armada, não fica 6 meses, 1 ano. Um cara nos Estados Unidos, se faz um roubo de um celular à mão armada, se ele aponta uma arma para alguém, é 15, 20 anos de cana. E se ele for reincidente, é capaz ainda de ficar 40, 50 anos, ele nunca mais, a vida dele ser desperdiçada por conta desses assaltos. O que a gente tem que fazer é trazer esse tipo de legislação para cá. E aí tem uma segunda coisa, as facções criminosas. Nós temos que ter uma lei, a gente chama de direito penal do inimigo. É uma tese que foi trazida por um professor alemão, chama Günther Jacobs, e a tese trata quem pertence a uma facção criminosa como alguém que não está, vamos dizer, circunscrito à lei brasileira. Ou seja, ele não reconhece a lei brasileira como a lei dele. Ele faz a própria lei, é por isso que eles dominam favelas, eles dão ordem nas pessoas nas favelas. O que nós vamos fazer com essas pessoas o direito brasileiro vai ser diferente. Ele vai ser mais rápido e mais duro. E aí vai permitir que a polícia e o sistema de justiça pegue esses caras e coloque na cadeia mais rápido com penas muito mais duras. A gente precisa destruir as facções, até porque vocês também têm problemas com facções aqui. O PCC está presente aqui no estado do Paraná, ele usa o Paraná também como rota para escoamento de droga. Vocês têm problema disso no Porto de Paranaguá e nós vamos ter que atuar de maneira muito enfática nisso. Tocando essas medidas que eu falei aqui, nós conseguimos rapidamente alterar o número de homicídios, roubos e furtos no Brasil, que é uma coisa que o brasileiro sente mais e que precisa ser resolvido no meu primeiro ano de mandato. Perfeito. Então, Renan, agora eu queria saber de uma outra proposta sua, né? Agora pautamos infraestrutura, logística e segurança pública, mas tem uma das suas propostas também por parte do Partido Missão, que é voltado à fusão entre cidades, né? Eu fiquei um pouco curiosa, porque aqui nos Campos Gerais temos cidades pequenas, mas que são cidades que produzem muito e muita riqueza. Até onde cabe essa proposta e de que forma ela será aplicada? A regra é muito clara. Se o município que tenha 2.000 habitantes é autossustentável, ele pode se emancipar e ter a sua autonomia para manter suas características culturais. Agora, se o município não é autossustentável e ele é bancado com a elite política dele por outros municípios e estados do Brasil, ele vai ter que se fundir com os outros. Porque não faz sentido você criar uma cidade para ser sustentada pelos outros. É que nem eu falei, vou sair da casa da minha mãe, tá? Vou morar sozinho, mas minha mãe vai me bancar. Aí eu não saí da casa da minha mãe, né? Aí eu tenho que ficar lá compartilhando o custo com a minha mãe, porque esse é o correto. Não é correto a pessoa ou aquela cidade se emancipar, jogar a conta para a União e a União ficar pagando lá o salário do prefeito, do vereador, secretário, dos apaniguados, das famílias que eles colocam ali. Então, se você tem municípios que são autossustentáveis, a gente tem que respeitar a autonomia deles. Isso aqui não é sobre não gostar de municípios pequenos. Eu adoro municípios pequenos. Isso aqui é sobre, na prática, não gostar de famílias vagabundas que administram esses municípios para sugar o dinheiro, na verdade, de outros municípios do Brasil. Eu vou dar um exemplo. A maior parte, mais de 70% das cidades, mais de 80% na verdade das cidades da região nordeste do Brasil, não são sustentáveis. E tem muitas microcidades de 3, 5, 6 mil habitantes. Na prática, aquelas cidades são bancadas por cidades como Ponta Grossa, que são cidades produtivas, que geram arrecadação. Então, você não pode jogar o peso de uma cidade que não está sendo produtiva numa cidade que está sendo produtiva, eu estou punindo. E é por isso que hoje uma pessoa aqui em Ponta Grossa vai comprar algo e fala, nossa, está caro. É lógico, o imposto é alto para sustentar isso. Então, a gente tem que diminuir o número de cidades.
Isso é muito mais racional. A outra coisa também que tem que ficar clara, a cidade não apenas tem que diminuir, uma cidade tem que ser bem administrada. Hoje, a maior parte dos prefeitos está pouco se lixando, está entregando segurança, educação, está entregando saneamento básico. E nos lugares mais pobres, porque existe também essa coisa, quanto menor o município em geral, mais pobre ele é. Eles compram o voto da população. E a população vende voto. Então a população nem sabe avaliar o cara. Então, na prática, a gente vai aplicar penas muito duras para prefeitos que não conseguem cumprir suas metas. Metas de segurança, saneamento, educação. Se ele não cumpriu meta, ele perde os direitos políticos e não concorre por 8 anos. Aí você vai ver todo mundo pular. O município vai ser maior, a gente vai economizar mais dinheiro e ainda vai cobrar deles a execução dessas tarefas. Vocês vão executar a tarefa pelo direito político e você vai começar a ver a política começando a melhorar nos municípios do Brasil.